Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E eu sou a Tânia e estamos aqui para esse Evangelho que é realizado todas as segundas-feiras, né? E o nosso Evangelho online, ele é uma parte do Centro Espírita Esperança e Fé que fica aqui em Franca, né? E como é de costume, nós iniciamos sempre com uma leitura. E essa leitura é feita pelo nosso amigo Ronaldo. Ronaldo, querido, seja bem-vindo. Boa noite, com alegria que participo dessa comunhão, com o mesmo objetivo em Cristo Jesus. Vamos para a leitura de hoje. A regra áurea. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber deles. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Como mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Caminho, Verdade e Vida, lição 41, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Isso, muito bem, Ronaldo. Gratidão, meu amigo. Agradeço, obrigado, boa noite. Eu quero convidar agora a nossa amiga Consuelo. Ela irá fazer para nós hoje, né? Seja bem-vinda, minha amiga. Ela irá fazer a leitura inicial. Seja bem-vinda, Consuelo. Seu áudio está abertinho, meu bem. Pode fazer a oração. Muito obrigada pela sua participação, hein, Consuelo, aqui conosco. Eu que agradeço. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, a equipe de José Marques Garcia, que está nesse momento nos amparando e nos intuindo, que possamos nesse momento estarmos ligados a toda essa espiritualidade amiga, no sentido da gente poder aproveitar ao máximo o nosso evangelho no lar. Que possa também todas essas benesses serem levados até os nossos familiares, todos os nossos familiares necessitados, que possam cada um receber, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um deles. Que o amparo seja levado a todos, todas as pessoas que estão em sofrimento, e que assim seja. Obrigada, Senhor. Que assim seja, Consuelo. Muito obrigada, querida. E agora eu quero convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós uma leitura do Evangelho. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Então, vamos lá, a nossa leitura de hoje. Justiça das aflições, item 3. Somente na vida futura
pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz, a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem para se ter maior mérito, mas então pergunta-se: por que sofrem uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que assim seja. Assim seja, Mônica. E para a nossa apresentação de hoje, vamos convidar a nossa amiga Iraídes, essa mulher de fé, de perseverança, né, Iraídes? Você Para... que está dizendo. Ah, minha filha, Deus sabe, né? Cada um tem aí o seu momentinho na vida, né, minha amiga? E hoje, essa nossa amiga evangelizadora, que está sempre aí pronta, a gente sempre que convida ela com carinho, com amor, vem aqui nos explanar sobre o Evangelho de Jesus. Iraídes, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite, querida. Boa noite, amigos, encarnados e desencarnados, a equipe de Souza Marques Garcia, né? É com muita alegria que, em torno do Evangelho de Jesus, né, nos reunimos mais uma vez, né? Então, vamos estudar juntos hoje, né? Visto que todos nós nos afligimos, né? E a gente vai perceber que essas nossas aflições não têm muito sentido, não, né? Nos diz Joana de Ângeles que nós nos preocupamos à toa por coisas que às vezes nem chega a acontecer, né? E dentro da nossa cabeça, a gente vai pensando com pessimismo, né? Onde vai chegar essa aflição, esse desespero, esse drama que está me importunando, né? E aquilo ali vai sendo uma bola de neve para algo que às vezes nem chega a acontecer, nos diz Ângela. Joana, né? Nos diz Joana. Mas isso só acontece comigo, né, Tânia? Ninguém aí se aflige, nós já conhecemos o Evangelho, já conhecemos as palavras de Jesus, as promessas, né?
Então, a gente não se aflige, não. A gente tem toda a confiança. Gente, mas eu faço uma coisa que dá muito certo. Quando eu preciso, eu abro o Evangelho. Santo remédio. A frase vem para a gente na hora. É o consolo e o amparo de Jesus que ombreia conosco todos os instantes. E na nossa alegria do dia a dia, Jesus está conosco. Imagina quando ele nos vê berrando feito crianças, né? Somos como crianças, aprontamos uma gritaria na nossa mente, né? Nas nossas orações, né? Infindadas, né? Um terço, um rosário, pedindo socorro, não é assim? E a espiritualidade já mandou o remédio até mesmo antes da gente desesperar, né? É muito lindo quando a gente consegue, eu digo isso nas minhas orações, vocês devem ter percebido, é muito lindo quando a gente consegue perceber a assistência desses bondosos amigos espirituais. O Ronaldo leu aí sobre a regra áurea, né? Jesus lançou a semente do amor, mas ele não foi embora, não. Ele está regrando essas sementes, né? Podando com todo carinho, né? Para que nós possamos dar frutos. E um desses frutos é a confiança na palavra de Jesus. A gente vai ver que em todos os seus feitos, milagres, entre aspas, né? Jesus falava, vai, faça isso, né? E a pessoa confiava. É por isso que realizava ali a energia de Jesus com a energia da pessoa que permeava, né? Então, faça isso e não volte a pecar, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, Jesus pedia ou ordenava, né? O espírito ali, naquela condição de miséria, de sofrimento, de dor, ele confiava. É isso que eu quero chamar atenção para todos nós, na confiança. A gente nunca se viu tantas igrejas, né? Cada esquina é uma igreja de toda religião, e a gente nunca se viu tanto desânimo, tanto desespero, não é? Principalmente quando se perde um ente querido, quando entra numa enfermidade, ou mesmo na perca de coisas materiais, né? E são espíritas, né? Então, fica assim, o convite, né? Para termos mais confiança, para termos a certeza de que Jesus nos assiste, né? Com todo amor. E é isso que nós vamos ver. Todos nós sofremos? Sofremos, porque ainda estamos no mundo de prova e expiação. É uma escola para se aprender, cheia de provas e testes. É um hospital com remédios amargos, às vezes. Mas quem tem culpa de nosso sofrimento, senão nós próprios? Né? Nosso sofrimento é causado por nós próprios. Né? E aí, então, e a gente, às vezes, tem até que bem dizer aquela condição, que foi o que ela disse, felizes os aflitos, né, eu digo. Felizes os aflitos, por quê? Porque já está tendo condição de crescer com a sua aflição. Porque Jesus não vai cobrar daquele que não pode pagar, né? A misericórdia, a bondade é tão infinita de Deus. Pode voltar, Tânia. Eu estou só fazendo a introdução. Lá para as 10 eu acabo.
Então, vamos lá. Pessoal, então vocês entenderam, não é? Que somos todos espíritos imperfeitos, inacabados ainda, e que precisamos dessas lições, desses testes, para o nosso crescimento moral e espiritual. E uma das falas de Jesus é assim: quando ele voltou, né, da ressurreição, estavam ali reunidos os seus apóstolos, e ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, né? Não aquela paz que o mundo dá, né? Então, será que muita gente aí que não pensa na vida futura, né? Ela acha que ter paz é ter a conta bancária estabilizada, é ter uma saúde de ferro, não é? É ter amizade, compreensão dentro de casa com todos os membros da família, não é assim? Mas será que isso é a paz que Jesus se refere? Porque quando perdemos uma só dessas coisas, nos desesperamos, como crianças que perdem um de seus brinquedos, nos diz Kardec, não é? Então, a paz que Jesus nos oferece é aquela serenidade que nosso coração não vai se perturbar com nada, porque o que está de fora é exterior. E a paz de Jesus é uma serenidade interna, é aquilo que se conquista, né, dia a dia, hora a hora, né, com a aceitação de nossas dificuldades, de nossas dores, sabendo que se eu sofro, tem irmão sofrendo ainda mais, né? Então, a paz de Jesus, quem não a quer, né? Quem não quer equilíbrio? Quem não quer poder realizar o seu trabalho aqui veio na Terra, né? Com paz, com serenidade? Essa paz que Jesus nos oferece no coração, na alma, né? Não se turbe, não se atemorize, né? Nós vamos ver muita coisa ainda na Terra, né? Quando a gente atinge uma determinada idade, a gente fala, poxa vida, eu nunca imaginei que eu ia ver isso. E a gente vai ver muito mais, né? Mas olha lá, não turbe, não perturbe seu coração, não desespere, não atemorize. Creia em Deus, creia também em mim. Pode passar. Então, da manjedoura à cruz, Jesus foi um ato de devoção, abnegação, ensinou-nos todas as virtudes para podermos alcançar o reino de Deus. A devoção, gente, é aquela dedicação que a gente tem para com as coisas divinas, para com as leis de Deus, obediência a Deus, né, que as suas palavras são de vida eterna, né, são imutáveis, são perenes. Está lá o nosso evangelho, né, esse roteiro de luz, né, Tânia? O roteiro de luz. Teve dúvida? Conquista. Abre o evangelho, né? E certifique-se, né, da orientação. Então, Jesus foi o espírito mais puro que já pisou na face da terra. Mas preferiu nascer numa manjedoura humilde, simples, né, para dizer, meu reino não é deste mundo. Onde é o reino de Jesus, então? Se não do amor, da caridade, da justiça? Aquele reino que se conquista com a evolução material? Não. Com a evolução moral e espiritual, não é?
Aí a importância, como diz o Ronaldo, de copiar esse modelo. Modelo de Jesus. Simplicidade. Né? Estamos aqui de passagem. Não é? E Jesus, então, peregrina na sua missão por todos os lugares, nos montes, nos vales, nos mares, né? No mar de Tiberíades, no Rio Jordão, onde foi batizado, nas metrópoles, em Jerusalém, nos montes, por toda parte Jesus vai nos palácios, né? Lá com os pescadores também. E ele, então, exaltou as crianças, os jovens, os idosos, os sofredores de toda sorte. Né? Essa foi a vida de Jesus, essa foi a vida de Jesus na sua peregrinação. Né? Por quê? Ele sendo esse Cristo de Deus, né? Ele vindo das regiões lá, divinas celestes, onde o amor já é a relação entre todos eles, entre todas as instituições, Jesus não se esforçava para tratar com amor o fariseu, ou o publicano, né? o cego, ou o senador. Não, o amor exalava de Jesus, porque ele é um Cristo, né? Ele não foi mais um profeta, ele foi um Cristo, né? Daí ele ter a humildade, né? Nos diz João Evangelista aí na tela, né? João tinha Jesus como Deus. Por isso que muitas religiões dogmáticas têm Jesus como Deus. Porque ele disse assim, que no princípio o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Depois ele habitou entre nós, para a glória e a graça de Deus, e ele veio nos trazer o amor e a verdade. Olha que coisa linda, né? João era assim, quase uma criança quando ele conheceu o mestre. Volta lá, Tânia, para vocês verem. Aqui, João, aqui no cantinho. Né? Ele contava 22 anos quando ele conheceu Jesus, porque o pai dele tinha um barco de pescador, Zebedeu. Pode passar agora. Então, João apaixonou-se, né, pela boa nova, pelos ensinos de Jesus, e de pertinho, pelo resto de sua vida, João acompanhou Jesus. Foi o único que não se evadiu quando Jesus foi para a cruz, né? Porque os outros dispersaram, né? E olha que lindo esse 16:33, né? Jesus diz o seguinte: digo-vos isto para que tenhais paz em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também podereis vencer. Ora, gente, se Jesus foi perseguido desde a manjedoura, né? Ele foi motivo de zombaria, de incredulidade, né? E os homens, com a sua crueldade, o pregaram na cruz. Porque a cruz, naquela época, representava, assim, um malfeitor. Então, a cruz era imposta. Então, Jesus foi crucificado entre ladrões, né? Daí ter poucas companhias ali no pé da cruz, né? Volta. Então, eu venci o mundo. Que mundo Jesus venceu? Ele estava ali derrotado numa cruz, né? Foi o mundo do egoísmo, do orgulho,
da ganância, né, gente? Da usura, né? Do poder. Porque dizem os estudiosos que antes de Jesus vir, né, à Terra lá, naquela região, foi uma região de trevas muito grande, obsessão por todo lado, miséria física e moral, promiscuidade, a opressão do mais forte ao mais fraco, ao doente, os doentes leprosos, eram expelidos da cidade, né? A mulher, então, era contada com os animais. E as crianças com defeito, né? Os pais tinham poder de vida sobre elas, né? Então, olha, Jesus diz, eu venci o mundo e vós também podereis vencê-lo. Aí o nosso modelo, né? Jesus, nada sendo um espírito puro, nada tinha a espiar, nada tinha a provar, né? E sofreu, né? Pelas mãos da crueldade, né? E Jesus venceu. Está aí um exemplo, e ele diz, tome a sua cruz e siga-me, né? Pode passar. Então, como eu disse para vocês, em toda a peregrinação de Jesus, foi o amor, né? O amor incondicional. Não só a lei áurea que estava ame o próximo, faça ao próximo o que gostaria que lhe fosse feito, né? Que já estava em Levítico, já estava em Moisés, né? Então, qual era a novidade aí? O amor incondicional. Amar também os inimigos, né? Aí Jesus pedir água para a samaritana, porque os judeus não suportavam os samaritanos, não é? E Jesus, então, põe ali o amor. Ame seus inimigos, faça o bem àqueles que te odeiam e ore pelos que te caluniam e perseguem, né? Porque Moisés também tinha ensinado Deus único. Mas Jesus vem chamar Deus de papaizinho. Falou, papai do céu é super misericordioso, faz chover para o justo, para os injustos. Todos os filhos são iguais aos olhos do pai, não é? Papaizinho nos diz Haroldo, que na tradução é essa, papaizinho, né? Então, o amor, né? Peguei essas frases aqui do nosso evangelho. E teria mais, muito mais, 27 capítulos, mais de 27 frases de amor, né? Porque resume a doutrina de Jesus por inteiro. Esse amor é para nos abraçar. Jesus se apieda de nós por sermos, assim, crianças espirituais. Então, a nossa penúria, a nossa miséria material, espiritual, aqui na Terra ainda tão cheia de imperfeições, né? Então, a piedade de Jesus é muito, né, para com todas as nossas misérias e os que nos cabem botando sofrimentos e dores, né? Então, vamos ler lá, ó, o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso já feito. Ainda não amamos, né, gente? Estamos tentando amar. O amor é a ponte divinal, pura e cristalina, que atravessa a correnteza bravia das paixões materiais. Se esquecermos todo o evangelho, ame, ame a tudo, a todas as condições, a todos os irmãos, aí não erramos, não é verdade? O amor é o ponto delicado do sentimento. Ditosos são aqueles que amam.
pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos sobressaltaram, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Né? Todo mundo sabe o que é o circo, né? O amor, elevar-vos-eis acima da matéria e espiritualizareis antes mesmo de deixardes o vosso invólucro terrestre. Então, antes de abandonar essa vida, deixar o nosso corpo físico, o amor já nos eleva, não é? É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento do moral da raça humana e a felicidade na vida terrena. Pode passar. Então, vou citar algumas situações em que Jesus, compadecido, né, de nossas dores e misérias naquela época, né, ele foi atender os mais simples, os mais humildes, os mais doentes. Um minuto, gente. Joaquim, deixa isso para depois, filho. Pessoal, Jesus começou o seu ministério numa festa linda de casamento em que a sua mãe foi convidada e ele a levou. Então, ele transformou a água em vinho para dar sequência àquela alegria, àquela união, né, ali na família. E depois, então, Jesus parte para o tanque de Betesda, né, onde estava ali um paralítico por 38 anos, sentado à beira desse tanque, que quando as águas se agitassem, a pessoa mergulhava e era curada. Então, Jesus foi lá de propósito, porque ele tinha dupla vista. Ele enxergava com os olhos da carne e com os olhos do espírito. E, como eu disse a vocês, ele escutava, né, o chamamento de aflição das pessoas, né, dos pais que perdiam seus filhos, né, como o jovem endemoniado, a filha de Jairo, né? Jesus ouvia aquilo, o clamor daquelas pessoas. Então, Jesus foi lá, olhou pela sala lá, onde estava o tanque, e disse ao paralítico: por que você ainda está aí? E o paralítico disse: Senhor, ninguém me ajuda a entrar no tanque. Jesus diz assim: levanta-te e anda. E ele confiou. Levantou e saiu andando. Era um sábado. E Jesus foi repreendido pelos sacerdotes porque não podia fazer cura no sábado. Né? Agora eu pergunto, meus irmãos, quem de nós não pode aliviar uma dor, fazer uma caridade, sem escolher o dia? Fica aí, né, a lição de Jesus para nós, que a caridade não tem dia, não, né? E então, Jesus tinha amigos, ele amava Marta, Maria e Lázaro, que eram seus amigos. E Lázaro ficou muito doente e veio a falecer. E Marta mandou uma carta para Jesus, mas ele chegou, já era tarde. E Marta corre ao encontro do mestre e diz: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a confiança de Marta, não é? E olha a benevolência de Jesus, a piedade para com a dor das irmãs, né, Marta e Maria. Né?
Então, que possamos, meus irmãos, a exemplo de Jesus, nos apiedar daqueles que sofrem mais do que nós. Afinal, é a lei de retorno, não é? João Evangelista, no final de sua vida, lá em Éfeso, com 88 anos, João dizia assim: filhinhos, amai muito para ser desamado. Foi o único que não morreu martirizado. Então, é a lei de retorno. Embora estejamos com o coração oprimido, desesperado, angustiado, que possamos ir ao encontro do outro, nos dizia Chico. Né? A lei do retorno. Consolando que somos consolados. Vou passar aí, hein? Essa daí, então, é a mulher adúltera, né? Moisés já havia ensinado a lei da justiça. E essa lei estava lá em Moisés. A adúltera deveria ser apedrejada até a morte. Jesus, então, de propósito, né, para uma lição, passa por ali com seus discípulos. E naquele dia, Jesus deixa para a humanidade a misericórdia. Porque não há justiça sem amor e amor sem caridade. Jesus se apieda, né, abre o coração para ela e diz: mulher, eu também não te condeno, vai em paz, não é? Seus pecados estão perdoados. Muito pecou porque muito amou, né? Então, a misericórdia, o amor, a doçura com que Jesus acolhia aquelas pessoas, né, na maior miséria moral naquela época, e espiritual também, né, física também, né, com a vibração de amor de Jesus, e a pessoa entrava em sintonia, ela conseguia se livrar daquela expiação, né? Daí Jesus ressuscitar mortos, fazer cegos de nascença, enxergar, né? Senhor, que eu veja. Não é só enxergar com o corpo físico. Bartimeu disse: Senhor, que eu veja. Né? Abrir os olhos espirituais também. E o poder crístico de Jesus, suas energias puras, né? Ele tinha condição de livrar aquela pessoa da expiação, dar um novo rumo, né, para a criatura, para a vida dela, né? Não é isso que acontece conosco? Procuramos Jesus em nossas aflições e a gente vai ver que é uma intuição para podermos procurar um novo rumo, uma nova situação para nossas angústias, para o nosso desespero. Olha aí o Chico Amor. Olha o Chico Amor. Com 92 anos, está com cara de sofrimento? Ah, mas ele não teve sofrimento, né, Tânia? Ele não foi perseguido, ele não foi injuriado, ele não levou garfadas na barriga, né? Então, todo o sofrimento que Chico passou, vendo espíritos de toda espécie desde criança, né? E aquelas dores físicas, era porque precisava que ele fosse um médium humilde, né? Precisava que ele se elevasse, né? Espiritualmente, para ele cumprir a missão a que veio, não é? Olha o que o Chico diz. Não somos capazes de avaliar a grandeza e o amor de Jesus por nós. Mas Jesus deixou-nos vários exemplos para nos relembrar tudo o que ele havia dito. Pessoal, só no Evangelho de João, na última ceia, que tem o Paracleto, né?
Quando Jesus disse que ali ele seria preso, abandonado, então ele falou assim, traído, né? Ele falou que seria seus últimos instantes no corpo físico. E os discípulos choraram. Jesus disse, se me amas, guardais os meus mandamentos. E eu enviarei um paracleto. Paracleto é aquele que consola, que ampara. Volta lá, Tânia, no Chico Amor. Então, daí Chico dizer que nós devemos relembrar os exemplos de Jesus. Né? E olha o que ele diz. O espírita não tem tempo para se lamentar. Quando em dificuldade ou ofendido, chora escondido, lava o rosto e vai atender o próximo. É essa a lição do Chico. Né? O Tânia não podia passar, né? Todo mundo sabe que eu fiquei muito próximo do Chico ali em Sacramento, Uberaba, então não dá para passar sem as lições do Chico. E Jesus não o conhecemos fisicamente, mas está aí o exemplo de Jesus, uma das sementes, né? Pode passar. Kardec vem nos dizer, há duas espécies de sofrimento. O sofrimento de vidas anteriores, qual seja o nosso corpo com as nossas dificuldades, a afetividade da família, né? Aquele grupo gostoso que a gente convive, né? Cada um se ama mais que o outro, né, Tânia? Troca beijos, abraços e palavras, né? É assim o grupo de família? Então, o meu está diferente. Então, pessoal, o nosso sofrimento nessa escola bendita nada mais é que mola propulsora para nos impelir para cima. O Chico dizia, obrigada pelas alfinetadas, cada alfinetada dá um pulinho para cima, dizia ele. Né? Então, pense nisso. Ah, estou sofrendo, eu pequei em vidas passadas? Não. É na vida presente, nos diz Kardec. Se eu não tivesse feito tal coisa, ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria nesse sofrimento. Né? Repasse as suas consciências, nos diz Kardec. Né? Pode passar, Tânia, para Kardec. Então, Kardec fala assim, ó, se eu me esforçar para ser melhor, para amar, para aceitar meu sofrimento, a minha cruz, como disse Jesus, com resignação, com paciência, né? Com fé, com coragem, com perseverança, eu venci o mundo, né? Para eu vencer o mundo, eu tenho que ter perseverança. Sofrimento é hoje, quando ele acabar, amanhã vem outro, porque são lições, são testes, né, que vão nos elevando. Né? Então, esse melhoramento é que vai assegurar a felicidade para nós já nessa vida. Né? Passa aí, Taninha. Então, Jesus vai dizer o seguinte, Jesus não, Kardec vai dizer o seguinte, com relação a essa figura de Jesus, que aquela criatura que tem fé na vida futura, né, que ela é clara e precisa, principalmente para nós espíritas, o futuro, a vida futura é clara e precisa. Alguém tem dúvida aí? Temos testemunhos vivos, né, Tânia? Então, quem de nós vai duvidar? Então, Kardec nos diz, aquele que tem fé na vida futura e na imortalidade da alma, esse sim pode atravessar esta vida física com fé, resignação. Por quê? Porque ele sabe que a estadia neste país ingrato, né, e doloroso é momentâneo.
é momentâneo. E a vida futura é um reflexo daquilo que eu vou fazer aqui. Né? E eu aceitar a vida futura, eu vou saber que ela é uma sequência dessa vida. Ou seja, a vitória também daquilo que eu deixei, daquilo que eu construí aquilo, não é? Porque a dor é o único recurso, é o último recurso que Deus usa. Ele é muito misericordioso. Então, ele vai nos intuindo um outro caminho, uma outra forma de agir, uma outra atitude baseada no nosso modelo, né, Jesus? E a gente, então, não escuta, né? Somos crianças desobedientes. E a dor nos alcança. E é a mestra severa, né? Então, dor, sofrimento, a gente pode ter. Mas desespero corre por nossa conta. Tá? Porque o desespero físico é o orgulho ferido, é as nossas paixões por coisas vãs, materiais, pueris, não é? Então, tudo que Jesus nos ensinou foi com relação à vida futura, né? Uma vida perene, né? Uma vida eterna. Né? Então, que tenhamos esse ponto de vista, porque ao olharmos de cima, o nosso problema fica pequenininho, né? E não sejamos como aquela criança desesperada que apronta birra quando perde um de seus brinquedos. Só terminando, Tânia, volta, desce. Aí, na cruz, para na cruz. Mais para cima. Aí, tá? São Paulo vem nos dizer o seguinte, que a cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que permanecem também no círculo inferior das baixas paixões. Mas para nós que somos salvos, nos diz Paulo, é o poder de Deus. Né? Então, olha lá, Jesus era puro, não precisava passar por provas, expiações, pela cruz. Né? Certas religiões se apegam no sofrimento, no sangue, na dor da cruz. Mas não é isso, não. A cruz é resignação, é obediência à lei de Deus, né? A vontade do Pai. Por isso que Jesus falou assim, está consumado. Porque ele fez tudo o que ele viera fazer. Volta lá na cruz. Isso. E onde é que está aqueles que crucificaram Jesus, que perseguiram Jesus, que o prenderam, o injuriaram, né? Você não é o Cristo, salva-te a ti mesmo, né? Onde estão eles? Né? Mas Jesus usou a sua dor para fazer um pedestral de luz e espargir para toda a humanidade, para todos os milênios, não é? Para todos os povos, todas as gerações, né? Essa vitória do Mestre. Mostrar que a dor física nem sempre é a dor espiritual, né? Que possamos criar a nossa vitória a partir do sofrimento material, não é? Jesus, após a noite escura, né, de sofrimento da cruz, ele então ressurge num jardim maravilhoso, né, para dizer aos seus amigos: voltei como eu havia combinado, para realizar o maior de seus milagres. E o maior milagre de Jesus não foi andar sobre as águas, não foi multiplicar os pães, não foi colaborar lá com a materialização de Elias e Moisés no monte. Não, o maior milagre de Jesus foi a ressurreição, para mostrar para nós a imortalidade da alma.
porque todos os seus ensinamentos não teriam nenhum sentido se não levarmos em conta a imortalidade da alma. Então, quando a pessoa vê tanta normalidade na vida, como diz a leitura lá, né? Então ela fala, como os maus sobrepujam os bons? Eu faço tudo certo, mas eu sofro. Por quê? Se Deus existe, se Deus é misericordioso, né? Então ele passa a não acreditar em Deus. E se ele não acredita na vida do porvir, no futuro, na imortalidade da alma, ele fala, essa vida é só de sofrimento. Então eu vou pôr o fim no sofrimento. Então é onde a gente vê tanto suicídio, não é? Então, Jesus faz o maior dos milagres, provar à humanidade a imortalidade da alma. Estou terminando, viu, gente? Já venceu, Tânia? Já. Eu vou só deixar a receita, né? Para sair, para tirar nossas dores. Uma é a prece, né? Lá, ó, ficar pertinho de Deus, dos bondosos amigos espirituais, pela prece. A outra é de Emmanuel. Fala assim, ó, é o trio da esperança. Trabalha, espera e confia. Ah, coração fadigado, na oração que te vigia, nunca percas da fé. Trabalha, espera e confia. Por mais que lutes, mais avances. Em triste e espinhosa via, não esmoreças contudo. Trabalha, espera e confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia? Mesmo assim, prossegue para frente. Encontras a cada passo desprezo, ingratidão, descortesia? Desculpa servindo mais. Trabalha, espera e confia. Entre seres mais amados, podendo padece desarmonia, não te falte a paciência. Sonhaste, calma e ventura, e sofre em demasia. No entanto, aguarda o futuro. Não temas nem desespere. Toda dor e sofrimento é fugidia. O sol brilha e a nuvem passa. Para a cura da ansiedade, da angústia e da melancolia, usa a receita de sempre. Trabalha, espera e confia. Cada manhã, Deus te fala, na bênção de cada dia. Se queres a felicidade, trabalha, espera e confia. Então, fica aí a receita, né? De Emmanuel por Chico Xavier. Obrigada e desculpa a demora. Imagina, querida, eu estou aqui refletindo, porque o trabalho voluntário em prol do nosso irmão cura todas as dores, né, Iraíde? Mas você pode trabalhar voluntário em casa, né? Sim. Eu vou fazer um bolo gostoso para esse família. Eu vou fazer um crochêzinho. Não enxergo, não enxergo. Então, nós temos várias coisas que a gente pode fazer em prol dos nossos irmãos. Pode lavar louça orando, cantando. Oração, né, Iraíde? Tudo isso ajuda. Querida, foi ótimo, excelente. Obrigada. Que nós possamos sempre ter essa fé em Jesus e em seus ensinamentos. Gratidão, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela paciência. Imagina, querida. É um prazer sempre ter você aqui conosco. Pode aguardar que terá mais trabalho aí pela frente. Meus amigos, depois da nossa querida Iraídes aqui conosco, né? Sempre muito amável, com essa voz mansa, né? Aí nos passando um pouquinho, né? Desse evangelho que ela tem no coração dela. Que Jesus te abençoe, minha amiga. E para a próxima semana, meus amigos, quero fazer o convite. Nós teremos aqui a nossa amiga Doroti Pereira.
ela irá falar para nós, né, a terceira semana, nós estamos na terceira semana com o estudo de uma parábola. Ela vai vir trabalhar conosco, né, apresentar o seu estudo do joio e do trigo. Então, fica aqui o convite para que todos possam estar conosco, né, estudando, aprendendo, né, e unindo essas energias boas, né, que a equipe espiritual vem nos trazer, mas que nós possamos também pegar com esses estudos, essas energias, esses fluidos, né, essas palavras, né, de apoio, de compreensão, de amor, e levar até os nossos irmãos. Meus amigos, eu acho que o seu Adalto hoje teve um probleminha com o vídeo dele, mas nós convidamos o nosso amigo César, que irá fazer para nós a nossa oração final. Então, vamos agora preparar para o César poder realizar essa oração, né? Vamos agora, meus amigos, mentalizarmos essa luz, esse amor que é Jesus, né? Jesus adentrando os nossos lares. Eu sempre peço para Ele, ilumine o meu lar, ilumine o lar de cada um que está aqui conosco na nossa sala virtual, dos irmãos que nos assistirão posteriormente. Que Jesus possa ser essa luz dentro do nosso lar. Que nunca tenhamos vergonha de falar o nome de Jesus. Que possamos sempre chamar por Jesus em todos os momentos, né, de tormentas, de aflições em nossas vidas, pois Ele está conosco, nos amparando, nos iluminando, iluminando o nosso lar, iluminando os nossos entes queridos que estão conosco em nosso lar, os nossos entes queridos que estão em seus lares, que também possam receber essa luz e essa paz. Pedimos também nesse momento a fluidificação das nossas águas, que é o remédio espiritual que reflete tanto no nosso corpo material, o nosso passe, que é essa energia, esses fluidos magnéticos que essa espiritualidade amiga nos traz, possa chegar até cada um de nós, curando as nossas dores, as nossas aflições, Senhor. E que tudo isso possa chegar aos nossos irmãos que ainda não conseguem ver a luz, o amor de Jesus, aos nossos irmãos que estão nos hospitais, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, Senhor. Abençoe a todos. César, querido. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá ouvindo? Sim. Que alegria imensa de compartilhar com vocês esses momentos de reflexões e ensinamentos e aprendizagens do nosso Mestre Jesus Cristo, muito bem exposto pela nossa amiga Iraides. Eu vou tentar fazer um pouquinho, 1% que o seu Adalto faz, mas eu quero que vocês sintam, eu vou fazer a prece de Cáritas e quero que todo esse envolvimento, essa sintonia ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus. Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. E que essa paz, essa luz possa seguir-nos durante essa semana, meus amigos. Gratidão a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco e que possamos todos caminharmos e termos sempre a esperança. Nunca estamos sozinhos. Jesus está sempre conosco. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Gratidão a todos, meus amigos. Muito obrigada pela presença. Boa noite a todos.